Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão e aprovação da ata da sessão anterior, alguma emenda? Declaro aprovada. Iniciando com as boas-vindas à desembargadora Berenice Capuchu, que retorna às atividades após período de férias. Feitos de pauta, nós temos 2 processos pendentes. Pela ordem, o primeiro é o embargo infringente de nulidade. Discussão iniciada na sessão passada, houve um pedido de vista do desembargador Glauber. Eu acho que era especificamente para averiguar uma questão da prescrição. Exatamente, senhor presidente. E não há a prescrição que a princípio foi apontada pelo desembargador Cláudio, então eu ratifico meu voto formulado já naquela ocasião, no sentido de negar provimento ao recurso, presidente. Então, com as razões apresentadas pelo juiz convocado, Dr. Ricardo Tinoco, e que eu fiz alguns ajustes lá na ocasião. Pronto. Então, nós temos aqui, pelos votos constantes no sistema, nós temos 6 divergências e 6 votos acompanhando o relator desembargador João Rebouças. Nesse sentido, proclamo por maioria, dando conhecimento e provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Não. Mas aqui está computado o desembargador Amauri, que o desembargador Amauri anunciou que não queria. O desembargador Amauri, ele votou, ele estava na sessão na vez passada. Licença, no caso eu não voto, né? Não. Porque eu encontrei aqui sem votar e acabei votando. Não, agora. Mas a da senhora já não tinha computado antes. Ah, tá bom. Então eu vou ver. Na sessão passada, o desembargador Amauri estava presente. E não houve sustentação oral, foi só destaque. Então, em tese, não há impedimento, inclusive, de nenhum colega participar, ainda que não tenha assistido a sessão, porque não houve sustentação oral. Até a desembargadora Berenice, caso se sentisse habilitada, poderia votar, uma vez que não houve debate. É só o desejo de ter o desembargador Amauri do meu lado, somente. O segundo é o agravo interno em reclamação. Esse também foi debatido muito na sessão passada e houve um pedido de vista do desembargador Cláudio Santos. E outros colegas retiraram o voto. Estavam aguardando a posição do desembargador Cláudio. O processo está em mesa, desembargador Cláudio? O voto visto é muito breve, está em mesa porque é uma questão que me parece não apenas simples como objetiva. Eu estou disponibilizando o voto desde a semana passada, desde o primeiro dia dessa semana, no sentido de divergir, dizendo, bate-me a venda do relator, que a necessidade de garantir a autoridade das decisões do tribunal, em que se trata ainda de um pedido de reconsideração tal, foi proferido no momento em que o julgamento da ADI número X, por esta Corte Justiça, já tinha ocorrido, estando, portanto, em pleno vigor e com eficácia. Houve, sim, manifesto de respeito à decisão deste plenário, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal 622, em ofensa aos artigos 2º e 46, para 1º, inciso 2, letra C, e 64, inciso 7, da Constituição Estadual, esvaziando com isso a causa de pedir apresentada na ação popular em análise. Mesmo com essa informação, o julgador de primeira instância ignorou a decisão proferida com eficácia erga omnes e efeito vinculante em sede de controle abstrato da constitucionalidade, negando-lhes a autoridade. Portanto, cumpre rememorar, como bem pontuado na divergência inaugurada pelo desembargador Dilermando Mota, o voto do desembargador Dilermando Mota muito bem posto, como sempre, quando se diz a jurisprudência do Supremo é iterativa no sentido de que, em regra, as decisões proferidas em sede de controle abstrato constitucional são de observância obrigatória a partir da publicação na ata de julgamento, que foi o que aconteceu.
Por assim ser, diferentemente do que foi argumentado, não havia necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da decisão para poder aplicá-la, pela mera de observância obrigatória a partir da publicação da ata de julgamento, no caso se deu em 6 de abril de 2022, 13 dias antes da decisão reclamada. Objetivamente, nessas razões, eu dou provimento ao agravo interno, retomando essa decisão monocrática, para receber a reclamação e julgá-la procedente de cação da decisão reclamada e determinando que outra decisão seja proferida em observância ao entendimento deste tribunal no julgamento da ADI referida. E é como voto. Objetivamente, senhor presidente. O sistema registra, acompanhando o desembargador Saraiva, o desembargador Cornélio, a desembargadora Berenice, divergindo do relator, desembargador Rivaldo, desembargador João Rebouça, desembargador Glauber, desembargador Expedito, doutor Ricardo Tinoco, desembargador Dilermano, desembargador Ibanez, desembargador Vigílio, desembargador Cláudio Santos. Assim, vencido o relator e redator para o acórdão, desembargador Dilermano, pela ordem de divergência. Algum outro processo judicial que independa de pauta, alguma coisa? Então, declaro encerrada a presente ordem judicial. Pode abrir lá. Declarar ordem aberta a ordem administrativa. Expediente. Sim, temos expediente. Ofício da excelentíssima senhora juíza de direito Sabrina Smith Chaves, agradecendo em seu nome e da sua família a lembrança e a homenagem manifestada pela aprovação do voto pesar em razão do falecimento do seu pai, o juiz de direito aposentado João André de Brito Chaves. No texto, a excelência traz o profissionalismo e ressalta as qualidades de pai do Dr. João André de Brito Chaves. Somente, excelência. Da pauta anterior, os processos referentes às promoções publicadas no edital 01, 24, 02, 24, 3, 24 e 4 de 24, eles não serão possíveis de julgamento hoje, pois está pendente um recurso na corregedoria feito por um dos interessados. O processo administrativo 0410103 trata de segurança do magistrado, uma apresentação. Este está interligado e depende da solução conjunta nesses processos de promoção. Assim sendo, não poderão ser julgados nenhum deles. Tenho aqui uma proposta no processo administrativo 04101, a pauta do dia 034746 24, uma proposta que foi encaminhada pela juíza diretora do Fórum da Comarca de Açu e subscrito por todos os juízes daquela unidade judiciária, daquela comarca, aliás. Era a proposta feita para alteração do nome, da denominação do fórum, lá daquela comarca, do Fórum Novo, para receber o nome da desembargadora Eliane Amorim. Foi a primeira desembargadora da corte, teve infelizmente uma atuação breve, pois acometida de uma grave doença e veio a falecer. E na ocasião, hoje o fórum ele leva o nome de um advogado, o qual o Dr. João Celso Filho
que passará a denominar o salão do júri do fórum, no salão do júri do fórum. Essa foi a proposta subscrita por todos os magistrados daquela comarca. Eu estou encaminhando, senhores, aqui pelo deferimento do pedido. Achei uma justa Presidente, qual era o homenagem. número anterior? Era do advogado, doutor Celso. Ele passará a denominar o tribunal, mas é do prédio velho, Sim, não é do prédio velho, novo. É o prédio novo que vai ser inaugurado, terá a denominação do Fórum Desembargador Eliane Amorim. E o nome do prédio velho que está hoje, que é o doutor João Celso, passará a denominar o Tribunal do Júri. Eu achei uma justa homenagem, a doutora Eliane foi a primeira mulher Eu de acordo plenamente, senhor presidente. na nossa corte e não ela tem era uma dúvida. açuense, né? Ela é natural de Açu. Então eu achei bem justa a homenagem. Agora, eu me lembrei, se Vossa Excelência permitir. Desembargador Rafael Godinho, houve uma norma de não colocar nome de pessoas vivas em prédios públicos. Aí o Rafael Godeiro disse, eu não quero ser homenageado nem tão cedo. É verdade. A unanimidade, alguma? O sétimo é a proposta de enunciado administrativo, que foram distribuídos inicialmente, com antecedência. As contratações de bens e serviços, decorrendo do artigo 12. E são, na realidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 propostas de enunciado administrativo. Aliás, 7. Senhor presidente, Pois não. se Vossa Excelência puder deixar esses enunciados para a sessão seguinte, Qual? Os enunciados, só para que eu possa apresentar alguma sugestão Tá bom, para a sessão seguinte. tá se ok, para possível. a sessão seguinte. Então, Obrigado. os enunciados administrativos ficaram para a próxima sessão, uma vez que o desembargador fará algumas sugestões. Temos também a proposta de projeto de lei, que foi distribuído e discutido com todos os senhores, que altera a nossa lei de organização e divisão judiciária do Estado. Proposta em resumo de criação de uma instância única nos moldes da Justiça Federal. Também com extinção de cargos que não estão providos atualmente. E também adequando situações que trazem uma melhor facilidade para a administração do tribunal. Foram discutidos e explicados com os senhores que tiveram acesso a essa pergunta. Há alguma divergência, algum pedido de esclarecimento, alguma sugestão? As sugestões que foram apresentadas, inclusive apresentada pela Amarne, foi debatida com os senhores, mostrada, houve sugestões que também já foram incorporadas também ao projeto inicial. Se todos estiverem de acordo, o projeto de lei é aprovado para encaminhamento nos devidos trâmites. Todos de acordo? Aprovado à unanimidade. Indicações e propostas. Temos duas. Um voto de pesar pelo falecimento do professor João César Mafra de Macedo, irmão do nosso colega Dr. Cícero Macedo, ocorrido no último dia 20. E também voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Lacerda. Vem a ser o pai da juíza doutora Valéria Maria de Lacerda, que ocorreu no dia 18, próximo passado. Como indicações e propostas, desembargador Amauri, Não tem, excelência. desembargador Cláudio,
Sim. Tenho excelência. Desembargador Só me Expedito. emanar. Desembargador João Rebouças. Sem proposição. Desembargador Vivaldo. Sem proposição. Desembargador Saraiva. Sem proposição, presidente. Desembargador Guilhermano. Não tem, excelente. Desembargador Vigílio. Presidente, é rápido. É porque na próxima semana nós teremos um feriado, mas é para dar conta que na semana de 3 a 7 de junho, nós, aqui o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, com o apoio de Vossa Excelência e os juizados, nós vamos realizar a primeira Semana Nacional dos Juizados Especiais, que foi uma deliberação 3 a 7 de julho ou 3 junho? a 7 de junho. Julho. De segunda a sexta de junho, junho. Junho, é isso. Isso, Eu tava dando. É junho. Não, desse mês que está chegando. É. O próximo mês. Depois do feriado. Depois do feriado. E os convites já devem ter sido enviados para o gabinete dos colegas, não é? E, inclusive para Vossa Excelência, que deverá participar da abertura, não é? E os colegas que também puderem. Nós temos uma programação que já foi aqui registrada no convite que nós estamos enviando. Vai ser no auditório fazendário, lá no antigo prédio do tribunal. No tribunal, no auditório fazendário, lá do prédio antigo do tribunal, no centro. Isso. Porque foi feito estava com muito cadeira, mesa, tudo, aí, mas foi feita uma limpeza e foi readequado no início desse ano, né? Em fevereiro, né, presidente? Foi feita toda uma limpeza e uma renovação. Então era isso, presidente, apenas para renovar o convite aí aos colegas. Muito obrigado. Desembargador Glauber. Ibanez. Desculpa. Porque eu não tenho proposição, ele já adiantou, tá certo? Ele é prático. Senhor presidente, é só para comunicar aos colegas e trazer a notícia de que tivemos aqui uma reunião com o chefe da Casa Civil, Dr. Raimundo Alves, secretário de Segurança, Coronel Araújo, delegado-geral da Polícia Civil, e a pauta é a preocupação com a estrutura que temos hoje na questão da custódia. E trazer a notícia de que a conversa evoluiu e temos uma expectativa de que a Central de Flagrantes, aqui onde funciona o laboratório hoje do exame de DNA do ITEP, comporte aí a Central de Flagrantes com a Central de Custódia, né, tendo a presença do Poder Judiciário, da Polícia Civil, do ITEP, no mesmo ambiente, trazendo aquela estrutura que hoje está lá na Ribeira, precária, né, aqui para próximo aqui do tribunal. E uma estrutura bem mais adequada e compatível com... junto. Aqui na O ideal era se nós pudéssemos fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. É uma estrutura porque você não vai ter mais a preocupação de transporte de preso. Nós vamos ter uma instalação lá, na hora que ele estiver na situação de que ele já vai direto lá encaminhado para a audiência de custódia. O ITEP muito provavelmente está disposto a ficar presente para eventual necessidade de um exame de corpo de delito. Isso. Quer dizer, só lamentar que a gente não possa, num instalar de dedo, fazer isso. Exatamente. E aí a expectativa é que em curto espaço de tempo aí, a gente consiga... ali onde aqui na Mogoveia, desembargador Cláudio, onde hoje, na esquina aqui, onde funcionou... Isso, ali tem um laboratório que vai ser deslocado para a nova sede que está sendo construída. Isso, e lá comporta também. Então, essa notícia, senhor presidente, que a gente tem a preocupação para que a gente possa, o mais breve possível, trazer essa realidade aí. Desembargador Cornélio. São. Desembargadora Lourdes. Desembargadora Berenice. Também, excelência, sem comunicação. Algum processo que dependa de pauta? Em mesa. Não dá mais a venda tratada. Senhor presidente. Pois não. Bem rapidamente, eu pediria uma palavra muito rapidamente. Doutor, se eu pedir a você, desculpe. Sem problema, senhor presidente. Desculpe, é porque hoje, com
naturalmente. Os dias não foram muito bons para a gente. Muito rapidamente, conforme divulgado de público, o aviso da presidência com referência à escolha do colega magistrado que ocupará definitivamente a cadeira que provisoriamente eu estive a ocupar durante esse último ano, 1 ano e 4 meses, na sequência dos 2 anos que anteriormente eu estive, substituindo então o corregedor, desembargador Lermando. Eu entendo que é bastante possível que seja essa a minha última sessão no pleno do tribunal, e eu queria me valer da oportunidade para prestar aqui um agradecimento de público, inicialmente a Vossas Excelências pela receptividade e acolhida durante as oportunidades em que estive a participar dos julgamentos colegiados nessa corte. Depois, o que farei com mais vagar aos 2 embargadores que diretamente estiveram comigo ao longo desse tempo na Câmara Criminal, dividindo a responsabilidade de julgar os feitos criminais, Sua Excelência o desembargador Saraiva na condição de presidente e o desembargador Glauber na condição de membro daquele órgão fracionário. E por último, senhor presidente, queria expressamente dizer da minha imensa gratidão, a imensa satisfação também de ter podido contar com o apoio dos servidores do gabinete que estou ocupado, em nome de Ada Cristina, assessora, Aline Aspásia Avelino, também assessora, ambas absolutamente comprometidas com o trabalho, com assessoria técnica no direito penal e no processo penal. O assessor Breno Antônio, que também esteve aqui ultimamente atuando na assessoria desse pleno. Luana Fernandes, Renata Silva, também estiveram no gabinete ao longo desse período e ultimamente se encontram em outros estamentos atuando. A servidora Bulgária Sarmento, Cláudia Maria da Costa, Mariana Fernandes Calixto dos Santos, Márcia dos Santos Damasceno, José Humberto Paiva Lucena, João Eduardo Varela Domingues, João Lucas Medeiros e Souza Fonseca, Thalita Lorena Andrade Medeiros, Thaís de Souza Alves, Andriele Fonseca da Silva e também, não poderia jamais deixar de dizer, o motorista Aguinaldo, que esteve também prestando um excelente serviço durante esse período todo, e agora, mais recentemente, o assessor de segurança, que também atua nessa seara, Abraão César de Paiva, além da nossa recepcionista, muito atenciosa, sempre presente, Ana Maria da Silva. Eu creio, senhor presidente, que nós não podemos esquecer de mencionar essas pessoas, porque sem elas o nosso trabalho muito pouco traz de concreto, de efetivo, diante da necessidade de seu apoio permanente e da sua colaboração sempre bem-vinda. São todos excelentes assessores que ficam aqui recebendo de público a minha gratidão e meu abraço fraterno. Muito obrigado. Queria, mais uma vez, doutor Ricardo, pedir desculpas pela falha de não ter suprimido o Vossa Excelência, né? Ela também suprimiu o desembargador Ibanez. Sem problema. Está sendo um pouco difícil para falar, mas quero dizer que todos aqui somos testemunha da contribuição que Vossa Excelência deu para o tribunal nesse período que aqui esteve. Sem dúvida nenhuma, enriqueceu e demonstrou o seu comprometimento com o trabalho que Vossa Excelência desempenha, que eu conheço há muito tempo, mas demonstrou aqui para todos aqueles que porventura não conhecessem ainda a qualidade do seu trabalho e o fino trato de Vossa Excelência aqui. Senhor presidente, Senhor presidente, por favor. obrigado. Desembargador Mauri. É claro que né, nesse momento nós não poderíamos deixar de fazer uma referência à participação do doutor e professor Ricardo Tinoco aqui nesta corte, tanto quanto nos órgãos fracionários, porque ele chegou a participar em mais de um, e aqui no tribunal. A sua contribuição extremamente valiosa, o que não nos surpreende, porque nós todos conhecemos a sua capacidade intelectual, seu preparo jurídico, seu conhecimento jurídico e, sobretudo, a sua dignidade moral. É um magistrado respeitado aqui no Estado e fora dele, pela sua competência, pelo seu comportamento, pela sua conduta moral. E nos deu mostra disso aqui no pleno, com muita serenidade, muito equilíbrio. Eu penso que são características essenciais à atuação de um bom magistrado
e, sobretudo, com sabedoria e conhecimento jurídico, senhor presidente. Fica, portanto, também o meu registro pessoal e, por que não dizer, também agradecimento pela colaboração. Digo agradecimento porque ele atua em nome da nossa corte, ao nosso lado, e o fez, como sempre, com muita eficiência e muita responsabilidade. Fica o registro do meu reconhecimento pessoal pelo trabalho de Vossa Excelência. Pode, senhor presidente. Pois não. Eu também desejo registrar os meus parabéns ao doutor Ricardo Tinoco de Góes e dizer que, pela vontade do meu coração e pela responsabilidade até de cidadão, eu gostaria que ele ficasse no tribunal. O que não pode que ele venha integrar o tribunal no futuro, juiz de carreira com muita competência. Convivi não só aqui no plenário, mas também na Câmara Criminal e eventualmente em câmaras cíveis. E dizer da qualidade do seu trabalho e principalmente da contribuição na melhoria da qualidade das nossas decisões. Então, fica o meu lamento, porque Vossa Excelência vai sair do nosso convívio diário, mas voltará em breve a este tribunal, se Deus quiser. Com certeza. Gostaria de registrar a presença aqui no pleno do prefeito Alisson Bezerra de Mossoró, que, segundo informaram, esteve aqui para entregar convite. Lá teve um evento naquela cidade. Senhor presidente, rapidamente eu quero secundar e ratificar as palavras do nosso decano, seguida das palavras também do... É o segundo decano, né? Do desembargador Cláudio Santos, com relação às qualidades pessoais e técnicas do nosso colega, amigo e exemplar magistrado Ricardo Tinoco de Góes. Não são a tirar flores, ele não precisa, nem é do nosso estilo fazê-lo, mas a palavra de Deus diz que a quem se deve honra, honra. Então, um magistrado sem nenhum demérito para qualquer outro, mas é um magistrado que honra a toga e a magistratura potiguar e nacional, não bastasse a sua lhanheza de trato, não é? O seu profundo conhecimento, que é muito antes e para além do jurídico, a sua formação moral. Eu tenho o privilégio de conhecê-lo desde os bancos da faculdade. Não é que tenha muita idade eu não, viu? Mas tenho só a devida, né? E ele ainda muito jovem, frequentando a Universidade Federal da Paraíba, eu sempre faço referência, levado e trazido pelo seu saudoso pai. E me honra muito caminhar junto com ele, temos uma amizade muito sólida. E eu quero dizer que, como disse o decano, disse muito bem, o desembargador Cláudio, eu tenho certeza que é um reconhecimento deste tribunal a contribuição que ele tem dado na primeira instância, não é, já com, acho que em torno de 30 anos de magistratura, pelo menos, não é, sempre na primeira instância ou na segunda instância, sempre que convocado, independentemente de convocado, está sempre disponível para trazer a sua contribuição, porque ele é um homem comprometido com a causa da justiça e com a cultura da consensualidade, da pacificação social e da cultura da paz. Eu não digo nem vá em paz, continue conosco em paz. Senhor presidente, Pois não. só para me somar as palavras dos que me antecederam e parabenizar o doutor Ricardo pelo brilhantismo com que ele desempenhou sua função aqui nos órgãos julgadores do tribunal, dizer que Sua Excelência continue sempre com essa competência, essa simplicidade, que é muito importante para a justiça. Senhor presidente. Pois não. Não, também ratificar o que já foi dito aqui pelo decano e demais colegas, sem a necessidade de repetir, e somente dizer que eu tive a felicidade de compartilhar a bancada com o Dr. Ricardo lá no TRE. Então, não poderia jamais desconfiar
da sua competência. E aqui eu confesso que, a princípio, quando escolhido para substituir o desembargador Gilson no colegiado criminal, eu fiquei um tanto quanto receoso, porque a experiência do Dr. Ricardo, a referência que temos do Dr. Ricardo é um processualista civil. E para enfrentar a matéria penal, eu fiquei um pé atrás, eu digo, mas eu não deveria ter imaginado isso. A sua chegada no colegiado criminal, ele abraçou e, como disse em mais de uma oportunidade, voltou a estudar a matéria penal, e lá não foi surpresa, já estava dando aula a todos nós. Então, foi um ano enquanto o desembargador Gilson esteve corregedor, e agora passado mais 5 meses. Então, 1 ano e 5 meses de convivência, e dizer que realizou um trabalho brilhante, um colega harmonioso, em nenhum momento criou dificuldade nas questões administrativas, sempre cordial, elegante e, como sempre, inteligente na sua participação. Então, parabéns, doutor Ricardo, e um até logo, né? Vossa Excelência certamente estará conosco aqui no futuro. Um abraço forte. Apenas registrar que a doutora Elaine, por problema administrativo, ela teve que se ausentar aqui, e doutor Lenildo Bezerra está aqui a substituindo. Seja muito bem-vindo, acho que é a primeira vez, ainda que tenha sido breve a sua participação. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.